Nós vamos iniciar agora mais um bloco de atividades de matemática, com o mesmo tema gerador que nós finalizamos no semestre passado, que é continuação e finalização, tá, desse trabalho. Lembrando que esse tema gerador foi um tema proposto pela Escola Jorge Amado, tá? Contando com a coordenação, direção e professores. E o nosso tema é queimadas e coronavírus, o agravamento dos sintomas das síndromes respiratórias, tá? Nessa atividade, nesse bloco de atividades, vocês têm alguns textos que irão ler para responder as questões. Algumas envolvem cálculos, outras envolvem a questão da interpretação do texto, tá certo? Então vamos lá, nós temos o texto 1, que o título é Agosto traz sinais de disparada nas queimadas na Amazônia. Esse é o nosso texto 1. Leiam com muita atenção cada detalhe, tá, desse texto, que irão auxiliá-los na resolução das atividades, das questões. Então, nós temos um texto aí, tá? Lemos o título dele, leiam direitinho, preste bastante atenção. Texto 2. O título: Queimadas em Parauapebas cresceram 85%, aponta Corpo de Bombeiros. Então, temos mais um texto para análise. Leiam com bastante atenção, tá? E após os textos, nós temos as questões. Com base nas informações apresentadas nos textos, respondam as questões 1 a 6. Então, vocês vão responder as questões 1 a 6 com base no texto. Então, vamos lá. Questão 1. Analisando os textos lidos, assinale a alternativa correta. Você vai marcar apenas a alternativa correta. Mas para que isso aconteça, você vai ter que ler os dois textos que foi colocado ali, no bloco de atividades. Lembrando que quando você vai marcar a alternativa correta, você tem que analisar cada detalhe, porque às vezes uma palavrinha torna a tua afirmativa falsa. E nesse caso, há apenas uma alternativa correta. Então tem que ler o texto prestando bastante atenção, tá? Então vamos para a questão 2. Questão 2. Aliás, antes de ir para a questão 2, nós temos uma breve explicaçãozinha aí sobre porcentagem. Essa explicação ela foi colocada para auxiliá-los também em algum cálculo referente a questões retiradas do texto, tá? Porcentagem. A porcentagem ou percentagem, que é a mesma coisa, representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. Nós temos o símbolo representando a porcentagem, tá? Ele é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, quando o denominador é igual a 100, tá? Ou como um número decimal, é o número que possui uma vírgula, que possui vírgula. Então, ele pode ser representado das duas formas. Eu tenho aí a porcentagem, pode ser transformada na forma de fração ou de um número decimal. Aí nós temos o exemplo. 30% é igual 30 sobre 100, lembrando que esse 30 é o numerador, que o 100 é o denominador, 30 sobre 100, 30 centésimos, tá? Que equivale a 0,30 ou 30 centésimos. A forma correta de ler esse número decimal, 0,30 ou 30 centésimos. Para eu encontrar esse 30 centésimos representado na forma decimal, o que eu fiz? Como o denominador é 100, eu vou contar dois algarismos da direita para a esquerda. Dois algarismos da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Então, eu coloquei o número 30, contei dois algarismos e coloquei a vírgula. Então, 30% é igual a 30 sobre 100 ou 30 centésimos. Fazendo essa divisão, nós encontramos 30 centésimos também, mais relacionado na forma decimal. Para facilitar o entendimento, veja a tabela abaixo. Nós temos a tabela com alguns valores.
Tenho a porcentagem, eu tenho a razão centesimal e tenho o número decimal, tá? Então, observem, leiam direitinho aí, que aí são apenas alguns exemplos. Então, nós temos aí a aplicação. Como que eu posso aplicar? Onde eu posso calcular utilizando essa porcentagem? 30% de 90. 30% de 90. Tá? Existem várias formas de responder. Vou explicar apenas uma aí. Para resolver usando frações, primeiro temos que transformar a porcentagem em uma fração com denominador igual a 100, ou seja, em uma fração centesimal, tá? Denominador igual a 100. Então, nós temos aí 30%, isso transformando numa fração centesimal, mas depois a gente pode simplificar, se for o caso. 30% é igual a 30 sobre 100. Lembrando que esse 30 é o numerador e o 100 é o denominador, tá? Nesse caso aí, desse exemplo, foi simplificado. Foi dividido 30 por 10, que o resultado foi igual a 3, então o numerador é 3. E foi simplificado 100 por 10, foi dividido. 100 dividido por 10, 10, ficou 3 décimos. Como são 30% de 90, então eu posso trabalhar na forma de fração. 30 sobre 10, 30 não, 3 sobre 10, desculpe. Numerador 3, denominador 10, vezes 90. Multiplica numerador com numerador. Nesse caso, como o 90 não tem o denominador, então nós colocamos o número 1, tá? 3 vezes 90 sobre o resultado de 10 vezes 1, que é 10. Fazendo esse cálculo, nós encontramos 27. Portanto, 30% de 90 é 27, tá? E foi só uma aplicação, só um exemplo. Então, vamos lá, questão 2. Analisando comigo a questão 2. Segundo dados do INPE, mostram que o número de focos de incêndio na Amazônia em julho já estavam acima da média histórica, mas não muito, com 6.803 pontos detectados pelos satélites. A média é de 6.243, tá? Então, nós temos aí, foram identificados 6.803, mas a média é 6.243. De quanto foi o aumento percentual dessa média? O aumento percentual dessa média. Então, para nós vamos encontrar aí, tá, uma porcentagem. Então, coloquei algumas observações. Primeiro, ele pergunta, né, de quanto foi o aumento percentual dessa média. Para eu encontrar esse aumento, não significa que eu vou utilizar uma adição. Eu tenho que saber quanto que o valor tem a mais que o outro. Para eu fazer isso, eu vou trabalhar com uma subtração, eu vou encontrar a diferença é o resultado. Então, eu vou utilizar uma subtração. 6.803 menos a média, que é 6.243. 6.803 menos 6.243. Aí você vai colocar o resultado, vai reservar, vai deixar lá, deixar guardadinho. Logo após, o que nós temos que fazer? Encontramos a diferença? Então, nós vamos efetuar a divisão entre o aumento, que é o valor que você vai encontrar nessa subtração, e a média histórica. Qual é a média histórica? 6.243. Então, o valor que você encontrar, a diferença que você encontrar, que é o resultado da subtração, você irá dividir pela média, que é 6.243. O resultado que você encontrar, você vai multiplicar por 100, tá? Vamos supor, eu encontrei 0,02. Então, vai ser 0,02 vezes 100. Qual vai ser o valor? Qual o valor encontrado? Então, vocês vão efetuar primeiro a subtração, utilizar a subtração, para encontrar a diferença, que é o resultado, tá bom? Logo após, irão efetuar a divisão do resultado que você encontrou pela média, que era de 6.243. Encontrou o resultado dessa divisão, vai dar o número decimal.
você vai multiplicar esse número por 100, tá? Depois irão marcar a alternativa correta. Questão 3. Vamos lá. No estado do Amazonas, em que os últimos dias viam um crescimento acelerado de focos entre as cidades de Apuí e Novo Aripuanã, as queimadas passaram de apenas 5 nos primeiros dias de julho, eram 5, para 936 neste início de agosto. Eram apenas 5 nos primeiros dias de julho e passaram para 936. Qual foi a porcentagem desse aumento? Qual foi a porcentagem desse aumento? Que cálculo eu tenho que fazer para encontrar essa porcentagem? Primeiro, vamos calcular a diferença, o resultado relacionado à subtração. Só assim eu consigo identificar de quanto foi o aumento. Depois, o que você vai fazer? Segundo, efetuar a divisão entre o aumento, ou seja, o valor que você encontrar nessa subtração, e o número de queimadas nos primeiros dias de julho. Em seguida, multiplicar o resultado por 100. Tá? Vai ser um número grande, vai ser um valor alto. Porque, olha, se você observar, passou de 5 para 936. Então, houve um aumento enorme. Então, a porcentagem também vai ser enorme. Tá? Se eu fosse trabalhar em 100%, olha só, de 5, 100% relacionado a 5, seriam mais 5 casos, um exemplo, seriam mais 5 casos. Passariam para 10 casos, um exemplo. Nesse caso, passou para quanto? Para 936. 936 casos. Focos, né? No início de agosto. Então, o que você vai fazer? Vai encontrar a diferença, que é o resultado relacionado à subtração, né, de 936 menos 5. Em seguida, irá dividir esse resultado, tá? Então, efetuar a divisão entre o aumento e o número de queimadas nos primeiros dias de julho. Quantas queimadas foram nos primeiros dias de julho? Foram apenas 5. O resultado que você encontrar, pode ser grande o valor, o resultado que você encontrar, você vai multiplicar por 100. E assim vai marcar a alternativa correta, correspondente à porcentagem do aumento, tá bom? Questão 4. Analisando o texto 1, então, ele já está dizendo o que você terá que fazer. Você vai ler o texto 1, analisar. De quanto foi o crescimento em porcentagem do número de queimadas? Se você ler a questão, você vai encontrar, não tem que fazer cálculo nenhum, porque no texto já tem essa informação, tá? Então, a questão 4 é bem simples. Questão 5. No acumulado do ano, até início de agosto, o número de focos de incêndio cresceu apenas 5% em todo o país, em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, em 2 estados aumentaram mais de 50%, analisando nos estados mesmo, tá? Aumentaram mais de 50%. Quais são os estados que houve aumento significativo de 50%? Onde vocês irão encontrar essa informação? Será que vai ter que fazer um cálculo para encontrar? Não precisa. Você vai ler nos textos que você leu anteriormente, você vai encontrar essa informação, tá? E a seguir vão marcar a alternativa correta, tá? Os estados que está relacionando lá no texto, que aumentaram mais de 50%, quais foram? Amazonas e Tocantins? Tocantins e Pará? Brasília e Amazonas? Amazonas e Pará? Você vai marcar a alternativa correta, tá? Questão 6. Vamos lá. O número de queimadas em Parauapebas, sudeste do Pará, cresceu significativamente de junho a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros. O índice preocupante é agravado devido ao tempo seco e falta de chuvas na região, e na fase de pandemia da Covid-19 que estamos vivendo,
Esse índice é preocupante, pois agrava ainda mais os problemas respiratórios. De quanto foi a porcentagem de aumento a qual se refere o texto? Tá? Essa questão, ela é uma questão bem simples. Onde que você vai encontrar essa informação? Nos textos que vocês leram. Lá no texto fala. São 2 textos. Você vai ler e marcar a alternativa correta. Tá certo? Questão 6, ela é bem simples. Tá, aí nós temos, aí, só um instantinho, boletim, novo coronavírus. Esse boletim foi de quinta-feira, 13 de agosto, foi do mês de agosto, do dia 13. Aí nós temos aí, ele foi trabalhado com dados atualizados desse dia, tá? A quantidade de pessoas recuperadas, quantos estão em isolamento, quantos novos casos, o número de testes do dia, os internados, os descartados que não estavam, né, que não testaram positivo para a Covid, os óbitos, né, infelizmente, e o total confirmados. Questão 7. No boletim atualizado sobre os dados do novo coronavírus, qual a quantidade de pessoas recuperadas e a diferença entre o total de recuperados e o total de novos casos registrados no dia 13 de agosto de 2020, respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, tá? Então aí, ele pergunta primeiro qual a quantidade de pessoas recuperadas. Você vai analisar na tabela. Nós temos esses dados. Quantos recuperados? Não tem que fazer cálculo para encontrar a quantidade de recuperados. Mas a seguir, ele pergunta qual a quantidade de pessoas recuperadas, pronto, né? E a diferença. Quando ele fala diferença, ele está falando do resultado de uma subtração. E a diferença entre o total de recuperados e o total de novos casos registrados. Total de recuperados. Quantos foram os recuperados? 11.409. Quantos novos casos? 248. Ele quer saber qual a diferença relacionada a esses dois, tá? Mas no comando da questão, ele diz respectivamente. Então, primeiro ele quer a quantidade de pessoas recuperadas, depois você vai colocar a diferença, tá? E também não é só marcar a alternativa correta, eu preciso que vocês façam o cálculo para encontrar, tá? Para encontrar essa diferença aí, tá? Entre o total de recuperados e o total de casos registrados. Questão 8. Qual a porcentagem entre o número de internados e o número de recuperados? Tá? Aí faltou uma interrogação, né? Coloque uma interrogação aí de vocês, por favor. Qual a porcentagem entre o número de internados e o número de recuperados? Observação. Para determinar a porcentagem, é necessário dividir o total de internados pelo total de recuperados e, a seguir, multiplica o resultado encontrado por 100. Tá? Então, nós vamos efetuar primeiramente uma divisão, porque a porcentagem, ele está pedindo a porcentagem entre o quê? O número de internados e o número de recuperados. Quantos internados nós tínhamos nesse dia aí? 41 internados, observem. Certo? 41 internados. Quantos recuperados nós tínhamos nesse dia aí? Quantos recuperados? 11.409. E vocês vão encontrar a porcentagem relacionada a isso. Vocês vão dividir 41 por 11.409. Vão efetuar essa divisão aí, tá? Então, nós temos aí 41 sobre 11.409. Nós vamos dividir. Dividindo este valor, nós vamos trabalhar aí com o número decimal, porque 41 é o número que não divide por 11.409. Nós acrescentamos um zero no dividendo e 0, no quociente. Ainda
Assim não divide. Acrescentamos mais um zero e zero no quociente. Dessa forma, ainda não divide, o número ainda menor, vai ficar 4.100. Aí acrescentamos mais um zero e um zero no quociente, porque já tem a vírgula, a gente não precisa colocar novamente. Então, ficou 41.000 dividido por 11.409, tá? Fazendo esse cálculo aí, fazendo essa divisão, se nós multiplicarmos 11.409 por 3, nós vamos encontrar o valor mais aproximado. Tá? E fizemos esse cálculo, tá? Aí subtraímos. Nessa subtração, nós encontramos 6.773. Esse número é um número menor que 11.409, não divide, então eu acrescento zero. Pela lógica, colocaríamos uma vírgula, mas já tem, não precisa colocar novamente. Tá? Então, ficou 67.730. Dividindo, nós vamos dividir por 11.409. Efetuando algumas multiplicações, um número mais próximo, tá? Multiplicado por 11.409, que vai dar mais próximo desses 67.730, vai ser o número 5. Efetuando essa multiplicação, nós encontramos 57.045. E vamos subtrair. Aí eu fiz o seguinte, tá? Não é que tá errado aí não, mas eu coloquei essa subtração lá do outro lado. 67.730 menos 57.045, tá? Por isso que eu não coloquei os valores ali em cima dos algarismos. Lá na divisão mesmo, eu fiz separado. Tá. Então, efetuando essa subtração, nós encontramos 10.685. É um número menor que 11.409. Aí nós poderíamos até continuar essa divisão. Mas aí nós vamos trabalhar com valores aproximados, tá? Então, vou terminar aí. Esse valor que nós encontramos, 0,0035, esse valor decimal encontrado não é a porcentagem ainda. Você vai multiplicar esse valor por 100. Aí você pode me perguntar, professor, eu tenho que copiar todo esse cálculo? Tem. Você tem que tentar desenvolver esse cálculo. Tá certo? O que está faltando nessa questão aí para você marcar a alternativa correta? Você multiplicar esse número decimal encontrado aí na divisão, multiplicar ele por 100. Você multiplicando por 100, você vai encontrar a porcentagem relacionada à questão, tá? Então, eu espero que depois de toda essa explicação, vocês consigam responder as questões que foram enviadas no bloco de atividades.